Cara, a maquininha do tempo chegou ao ano de 1929. Mas o ano de 1929, ele vai ser só uma referência de um start. Start de quê? Ou, aliás, de quem? De um cara chamado Victor Correia Gonçalves. Cara, quem é esse sujeito, hein? Bom, o Vitor Gatinho. Melhorou? Ainda não? Então tá, esse sujeito é um dos maiores goleiros da história do Botafogo Futebol Clube. Aí você vai falar assim, o Edu sempre fala que fulano é um dos maiores, o que eu posso fazer? O Botafogo tem um monte de grandes personagens. E a história do Vitor é sensacional, porque de fato ele foi um dos maiores goleiros da história, não só do futebol do Botafogo, mas do futebol do Brasil. Pô, exagerado. Só não, você vai saber por quê. A história do Vitor, como jogador de futebol, ela é muito curta, ela é meteórica e ela é espetacular. Eu falei de 1929 porque o Vitor chega ao Botafogo como atacante. Ele começa bem jovem, com 17 anos. Ele chega para os terceiros quadros, jogando ali com a molecada, jogando de atacante. Porém, o Botafogo tinha um personagem absolutamente espetacular no clube. Internamente era uma figura gigantesca, que inclusive muito amigo do Carlito Rocha, e os dois depois viraram rivais. Que personagem é esse? O Canela, que o Jô Soares sempre tinha orgulho de falar que era tio dele, né? Então o cara contava qualquer coisa de futebol, o Canela, meu tio e tal. Pá. Beleza. O Canela era uma figura importantíssima dentro do Botafogo. E o que o Canela tem a ver com o Vitor? Tudo. O Canela mudou a vida do Vitor. O Canela começou a ver o Vitor treinando, viu o porte físico e falou: Bonitão, chega aqui. Vou te dar um toque. Você sabe agarrar? Não? Ele, não sei, experimenta. Você tem um porte físico legal, viu que você é ágil. E o Vitor gostou da ideia, começou a treinar. Começou a treinar e começou a encantar. Ele rapidamente pegou a titularidade dos terceiros quadros, que era o terceiro quadro do Botafogo, tinha o time principal, o time secundário, que não era time de juvenil, não. Era tipo um time de reservas, né? E o terceiro time misturava a garotada do juvenil com os reservas. Ele começou a assombrar. Então eu falei, 29, já vou dar um salto. O Botafogo é campeão em 1930. O Vitor estava lá atrás, ninguém dava a mínima para ele. O Botafogo é campeão em 1930, com um título extraordinário que a gente vai falar, vai ter um episódio sobre esse título de 1930, com um goleiro chamado Germano Boettcher Sobrinho. O Germano foi o goleiro titular, jogou todas as partidas e tal. E beleza, e o Vitor está lá, quietinho, ninguém falava nada. Ao mesmo tempo, o Botafogo tinha um goleiro surgindo chamado Pedrosa, Roberto Gomes Pedrosa, né, que depois faz muito sucesso em São Paulo, se torna jogador, goleiro importantíssimo do São Paulo, inclusive presidente do São Paulo depois. Beleza. Então, Germano e Pedrosa começaram a se revezar no gol em 1931. E o Vitor, ninguém falava do Vitor, o Vitor estava quietinho lá no campo dele, beleza. Muito bem. O Botafogo vai fazer uma excursão ao Rio Grande do Sul. Beleza, uma excursão invocada. Só que ele vai todo quebrado para essa excursão, porque 3 dos seus grandes jogadores, Carvalho Leite, Nilo e Benedito, só jogador de Copa do Mundo, né? Eles vão reforçar o Vasco a uma excursão fantástica que o Vasco fez à Europa. E o Botafogo ainda vai meio quebradinho também. Alguns outros desfalques, probleminhas, o Pamplona estava gordo, enfim. E outro desfalque foi o Pedrosa. O Pedrosa contraiu uma doença e não dava para ele ir. O Botafogo, então, eu tenho o Germano e tenho. Não, aquele garoto é muito novo. O Botafogo vai e faz um convite para o Silvio, goleiro do América, ir no lugar do nosso Pedrosa. E Germano e Silvio vão, e o nosso Vitor, garoto, 1931, 19 anos, está lá treinando. Muito bem, o Botafogo faz uma excursão bem legal, volta e vai fazer um amistoso contra a seleção paranaense, aqui no Rio de Janeiro. Bem desfalcado o Botafogo, porque além daqueles malucos que estavam lá com o Vasco, o Botafogo, o Martim Mestre da Silveira fica no Rio Grande do Sul, que ele era do Sul, o Otacílio também fica, aí o Benevenuto vai para o Espírito Santo. Quer dizer, vem uma leva aqui para o Rio de Janeiro totalmente quebrada e vai fazer um amistoso com a seleção paranaense que estava excursionando aqui. Muito bem. E aí, cara, o que acontece? O nosso bravo Pedrosa ainda não estava recuperado. O Germano vai para o gol e o Nicolas Ladani, que era o treinador húngaro do Botafogo, campeão, vira para o Vitor e fala: olha,
você vai ficar no banco. Ah, beleza, fiquei no banco. Cara, começa o jogo, o Germano mal pra caramba. Tava mal, tava entregando meio que a paçoca, a ponto do Ladani virar pro Vitor no primeiro tempo e falar: entra aí, Bruno, então, vamos experimentar. O bagulho já tá esquisito, os caras já meteram 3. E o Vitor entra e, cara, começa a fazer umas defesas ali que começaram a impressionar o húngaro ali. Bom, o Botafogo perde esse amistoso por 4-2, muito em função das paçocadas do Germano, né? Mas enfim. E logo depois tinha um outro amistoso, um amistoso contra o Flamengo. Um amistoso que os dois times estavam muito modificados. Muito bem. Pedrosa volta. O Pedrosa volta, o Germano estava meio de farol baixo, não estava muito bem e tal. E Pedrosa vai para o gol e o Germano fica no banco. O que acontece, meu amigo? O Pedrosa, que lembra, estava doente, não foi para a expulsão e tal, o Pedrosa quebra a clavícula. Ele sofre uma fratura na clavícula e entra o Germano. Bom, beleza. O amistoso rola, de boa. Só que quando termina o amistoso, que foi uma derrota, o Botafogo perde esse jogo por 2-1, o time do Botafogo total desfigurado, tá, gente? Bom, os caras não podem mais contar com o Pedrosa. E aí o Germano inseguro, o Ladani olha pro Vitor e fala assim: vem cá. Não tem a camisa 1 porque não tinha numeração. Fala: a camisa de goleiro é tua. E o Vitor, com 19 anos, começa no gol do Botafogo em 1931. E a partir daí, ele não larga mais, até ter problemas pessoais e resolver, problemas particulares e resolver sair. Cara, a carreira do Vitor começa a galopar. Ele segue o campeonato de 31, 19 anos, tá? 19. Ele era de janeiro de 1912. E fechando o gol. Fecha o gol, vira o ano de 31, começa 32, os caras olhando aquele garoto e falam: que é isso, cara? E o moleque começa arrepiando geral, a ponto de, em 1932, ganhar a condição de titular absoluto e ser convocado para a seleção brasileira. Que, na realidade, essa seleção brasileira era uma seleção carioca, a seleção da AME, na Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, que vai defender o Brasil, a Taça Rio Branco, a famosa Taça Rio Branco contra o Uruguai. Beleza. Quem é o goleiro? Vitor começa na reserva, nos treinos e tal, e os caras começam a olhar: pô, esse garoto, hein? Vamos botar esse garoto? Pois é. O Vitor é o maior destaque da grande, imensa conquista do Brasil no Uruguai. Que Uruguai é esse? O campeão mundial de 30, amigo. Essa foi considerada a primeira grande, imensa, enorme vitória do Brasil no exterior. E o goleiro era o Vitor Gatinho, que já tinha completado 20 aninhos. Pois é, ele volta para o Botafogo com a moral no teto. O Botafogo é campeão carioca de 1932, com o Vitor jogando todos os jogos. E aí vem 1933. 1933, o Vitor ele chega ao estágio de o grande goleiro do futebol brasileiro, pela conquista do Rio Branco. Vem o Campeonato Carioca de 33, acontece o quê? Botafogo bicampeão, e o Vitor joga todos os jogos. Só que aí acontece um pequeno problema. Havia uma grande confusão no futebol do Brasil, né? Rio e São Paulo era o Brasil, do início da tentativa de profissionalização. E essa profissionalização ela acaba afastando o Vitor do Botafogo, porque ele começa a ser cortejado por vários times, ele sai do Botafogo, assina com o América, mas ele falou o seguinte: eu assino com o América, mas eu não quero ser profissional. Porque tinha uma classe de não amador, tinha classe de amador, não amador, profissional, uma confusão danada. E ele assina e fica treinando no América. E nisso, essa história a gente já contou, o Botafogo fica escanteado na liga, na ANEA, sozinho, é criada uma liga profissional, e o Botafogo fica em 34, jogando numa liga vinculada à CBD. O que acontece, meus amigos? O Vitor sempre de olho no Botafogo. Ele não se vincula, ele estava vinculado contratualmente ao América. O Botafogo volta, a liga aceita a liga profissional, o Botafogo passa a adotar final de 1934, e aí em 1934, o que faz o Vitor? Ele abandona o América, mesmo com o contrato, e volta para o Botafogo. Aí a Liga Carioca de Futebol fala o seguinte: olha só, vamos marcar uma audiência, se você não vier, você vai ser desfiliado, você vai ser caçado. Sabe o que o Vitor fez? Nem apareceu. Ele foi caçado,
para poder jogar no Botafogo Futebol Clube. O Vitor segue, eu falei para você que ele volta em 34, né? Ainda há tempo de jogar as 2 últimas partidas do campeonato e ser tricampeão. O Vitor, no início de 35, ele segue como titular do Botafogo, absurdamente titular do Botafogo, só que aí começam alguns problemas pessoais, particulares, ele acaba parando de jogar. Ele para de jogar, mas não para com o Botafogo. Virava e mexia, ele apareceu no Botafogo. A ponto de, no início de 1940, já completamente fora de forma, o Botafogo teve um problema brabo com um dos goleiros, traz um goleiro da Bahia, num amistoso, com um time argentino aqui, o negócio foi um vexame, e aí, cara, o Vitor completamente fora de forma, fala assim, peraí, deixa que eu jogo. E aí o Vitor faz um amistoso pelo Botafogo, e mais, o Vitor acaba integrando o time de amadores do Botafogo, tendo ainda a chance de ser campeão em um dos títulos do Botafogo. Essa história do Vitor que eu queria contar, você imagina, um cara que chega como atacante, em 1931, assume o gol do Botafogo, porque o titular quebra a clavícula, o outro jogador não estava legal, e aí ele começa a voar abaixo, ganha 32, 33, sem perder uma posição, um jogo. Ganha um título, ganha. Vitor joga 4 partidas pela seleção brasileira, tá, gente? E as 4 ele sai vitorioso. Então o Vitor Corrêa Gonçalves, o Vitor Gatinho, ele foi o primeiro grande, imenso goleiro da história do Botafogo de Futebol e Regatas. E esse nome, aliás, esse apelido, né? O Gatinho, que ele ganhou por causa da agilidade, da coragem, vai ficar eternizado, já é eternizado. Merecia lá um lugarzinho nesse muro imenso de ídolos do Botafogo. Vitor Corrêa Gonçalves, o Gatinho, o primeiro top de linha do gol do Botafogo.